Olá, boa noite. Vamos a mais um vídeo do canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O vídeo de agora eu vou falar sobre uma lenda, sobre miticismo, sobre um nome e uma lenda que juram ter existido essa pessoa. A gente, sim, que tem bastante contato com as pessoas que vieram da roça, a gente que lida bastante com pessoas de roça, nossos pais lidaram com eles, conversaram. Naquele tempo, digamos aí, dos anos 50, 60, um pouquinho dos 70, existia muitas pessoas que diz que faziam um pacto, não era um pacto com o grande inimigo, que não vou citar o nome, mas com alguém que seria o secretário, né? Fazia um pacto com São Cipriano para ele ficar rico, para ele nunca apanhar na briga, para ele nunca morrer. E aí o pensamento das pessoas criam asas, né? Eu já ouvi dizer que Lampião tinha o corpo fechado, que tinha esse costume, principalmente na região Nordeste, né? E de que ele morreu porque ele tinha corpo fechado, mas veja bem como era o corpo fechado. Enquanto ele tivesse em terra ou sobre cavalo, isso não está em filme nem nada, é o conto que não passou para os documentos oficiais, né? De que enquanto ele estivesse sobre o cavalo ou em terra, ele não seria atingido, e que o policial que o atingiu ele na noite que eles conseguiram o êxito, né? Porque já não aguentavam mais também. E era aquela história, era uma briga, né? Ele também fazia às vezes o mal em nome do bem e o mal em nome do mal. E era assim também o outro lado, né? Que eram as volantes, que eram os coronéis, que as volantes a serviço dos coronéis. Na verdade, é uma guerra, né? Que não dá pra dizer que lado, nem pra ficar de nenhum dos lados. Uma guerra que não deveria ter existido, mas existiu. E dizem que o soldado que conseguiu o êxodo, quando atirou nele, ele deu um pulo da pedra e o cara atirou no ar e acertou ele. Isso veio da boca dos antigos, de lá, que vieram para o Sudeste, para o Sul, para Minas, para São Paulo, e passou isso, né? E por aqui também existiram muitas pessoas que matavam, entravam em confronto, e as pessoas diziam que ele tinha um pacto com São Cipriano. No lugar aí, uma pessoa, ele corria da polícia. Naquela época não existia tanto aparato como tem hoje para procurar uma pessoa à noite, era mais a coragem. A polícia vinha atrás dele, não vou citar a cidade, nem o nome, que é fato real. Ele largava seu cavalo, eles encontravam o cavalo desarriado, amarrado num toco. As pessoas que o conheceu juravam que ele virava aquele toco. Então existe muitas histórias desse camarada. A polícia passava no jipe, estava escrito na porteira: fulano passou por aqui. Mas como se eles estavam no encalço da pessoa e não conseguiam pegar. Só que assim, ele fez tantas coisas que dava até um filme, né? Mas esse daí eu não posso contar a história no canal, só assim por cima. Porque tem histórias que não pode ser contada. E acabou também assassinado. Então dizem que todas as pessoas que tinham um pacto com São Cipriano também não terminava bem. Terminava com alguma morte, ou assassinado, ou envolvido num acidente. Uma coisa assim que chocasse muito. Eu conheci pessoas que já teve parentes que tinham um livro que seguia isso há pouco tempo, que morreu de forma triste, né? Aliás, toda morte é triste, né? Mas ele morreu de forma triste, de forma inexplicável, parece que um acidente, queimado. Então não sei se vale a pena
você fazer pacto. Mas as pessoas faziam pacto, sim, muito antes, para preservar sua integridade física, para sobreviver nos enfrentamentos que eram comum à bala que existia, na faca, no braço, e dizem que funcionava. Em Minas, diz que tinha uma região de Minas, que tinha uma pessoa, que no Brasil, gente, não houve só um Lampião, houve muitos naquela época. Eu acho que até hoje há também, né? Só que de forma diferente, né? Isso por causa da indiferença que há na sociedade, né? Uns com muito, outros com pouco. Não justifica, mas é por causa do nosso tipo de colonização e vem tudo isso daí, né? Mas aqui nós não vamos falar disso, nós vamos falar só de histórias. E em Minas diz que tinha uma pessoa assim, e ele fugia da polícia, só que alguém conseguiu desencantar ele, né? Aí ele corria, entrava numa casa, ou qualquer lugar, a polícia entrava e tinha uma peça de carne ali, uma palita de vaca. Aí, numa certa perseguição, entrou um cabo, certo também era místico, sei lá, né? Porque para sobreviver a esse mundo de bala todo dia, ou você tem que ter muita proteção de Deus, ou do outro lado também, sei lá, né? E ele bateu, viu aquela peça de carne, achou estranha, puf, bateu, ela desencantou. Era um matador perigoso, daí levou ele preso. Isso é uma história que eu sei. Mas todas essas histórias nascem baseado no livro de São Cipriano. As pessoas liam, faziam um pacto para poder ficar rico, para poder sobreviver aos embates da vida, aos combates, e depois terminavam a vida não muito agradável também no fim, né? Tinha suas vitórias, mas a hora de ir embora, com certeza você ia para o outro lado, né? Por isso já não terminava tão bem. É assim que é a história. Porém, poucas pessoas sabem quem é São Cipriano, quem foi ele, de onde ele veio. Esse São Cipriano, esse camarada, ele foi um bispo, foi um bispo muito antigamente, na época da Babilônia, o bispo de Antioquia, o bispo nessa cidade de Antioquia. Ele era de uma religião que não era cristã, né? Que os cristãos chamavam de pagão. Então ele desenvolveu essas coisas e desde lá o pessoal já respeitava ele. Quando ele tinha 30 anos, segundo os historiadores, a história, ele viajou para a Babilônia e se encontrou com a bruxa Évora, que o ensinou tudo que ele aprendeu. As suas premonições, bruxaria, misticismo, isso tudo no originário dos caldeus, que era a origem dessa bruxa. E uma coisa que os antigos também se apegavam com ele, eles viam uma moça bonita, uma mulher bonita naquela época, se era difícil, né? Sei lá, né? Diziam que era, né? Esse bispo, já naquela época dele, ele conseguia conquistar essas mulheres e fazer elas suas mulheres, desfrutar do que ele bem queria e levá-las para a perdição. Era tipo um trato que ele tinha com os demônios, que se alegravam com isso. E ele foi fazendo isso, e o que houve? Uma mulher cristã resistiu a ele e o conseguiu converter ao cristianismo. Só que eles pagaram com a vida, né? Morreram em 304 a.C. e se tornaram mártires. Mártires. São Cipriano é um mártir, martírio, né?
cristão. Ele deixou aquele mundo pagão, mas foi morto por isso. Ele traiu eles e acabou morto por isso, né? Então talvez seja por isso que as pessoas que o seguem seu livro, seus ideais, né? Não ele mais, que ele se arrependeu de tudo isso, acabam também de uma forma não muito agradável. No Brasil, o culto a Cipriano chegou com os degredados, os presos portugueses. Assim que descobriram o Brasil, a gente sabe, descobriram não, tomaram posse aqui, né? Fizeram os acordos políticos na época, Espanha, Portugal, acho que Inglaterra, e esses outros não deram muito valor à nossa rica terra, e os portugueses espertos deram valor e entraram aqui. No começo, acho que eles tiveram medo, né? Que era só índio, flecha, bicho venenoso, onça. Eles começaram a mandar os degredados. E um desses degredados eram os perseguidos pela Inquisição da Igreja Católica. Eles não podiam trazer nada e vinham para cá para morrer aqui de alguma picada de mosquito, cobra, flechada, ou viver aqui o resto da vida e nunca mais voltar. E trouxeram em suas mentes os feitos de Cipriano, os ensinamentos, as feitiçarias, as coisas e tal. Não podia trazer livro, eles carregaram na cabeça. E começou no Brasil o culto a Cipriano. Muito tempo depois, que não se sabe nem a data correta, começaram a chegar os livros de São Cipriano ao Brasil, né? Hoje eu nunca li, também não tenho interesse em ler, não, gente, nem por curiosidade, mas são livros, né? Acho que livros não fazem mal, né? E tem nas livrarias aí para vender, né? Por aí eu já vi. Diz que tem muita gente que tem, mas esse tipo de livro eu não mexo, não. Já vi para vender assim, mas eu não mexo, não. Mas aí fica aí um relato, né? Falam tanto os mais antigos da roça, falam tanto São Cipriano, fulano fez um pacto com São Cipriano, só que ninguém sabe direito a sua história, né? Eu comecei pensando nisso, já sabia mais ou menos, fiz uma pesquisa e já tinha essas outras histórias para dizer aí dessas pessoas aí, que dizem que eram seguidores do seu livro. E estou pondo aí no canal, né? Uma parte mística do Brasil, para você ver que veio lá de longe. E esse camarada, quando ele existiu, ainda existia a Babilônia, né? Acho que essa cidade aí que foi destruída, né? Por tanto pecado que tinha, né? Então fica aí um relato interessante no canal. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final. Peço que dê o joinha, clique no sininho, me siga no canal. O canal precisa de mais seguidores. Eu agradeço pelo crescimento que o canal É Jovem já teve durante esses dias aí. São mais de 1.300 visualizações até há horas atrás, 200 e poucas curtidas e aí 29 seguidores. Precisamos de mais seguidores, quem sabe ainda hoje, nessa noite, nessa madrugada, chegamos a 30, a mais que 30, na graça de Deus e de Jesus Cristo. Fica aí uma história, acho que um pouco legal, para que todos vocês assistam e analisem, né? Você teria coragem de comprar um livro de São Cipriano e segui-lo? Deixe seu comentário aí. Ou tudo isso é bobeira da cabeça das pessoas, era coisa de antigamente. Sei lá, né? Muito obrigado.